O degelo dos polos está relacionado tanto a processos naturais, como ciclos climáticos e vulcanismo, quanto a ações humanas, como a emissão de gases do efeito estufa. As consequências incluem elevação do nível do mar, alterações nas correntes oceânicas e também impactos sociais e econômicos, como a inundações e prejuízos agrícolas. Ecologicamente, há desaparecimento de habitats polares, extinção de espécies e mudanças na cadeia alimentar marinha. Para reduzir esses impactos, são necessárias ações individuais, coletivas e internacionais. Ao longo da história, mudanças climáticas impactaram civilizações, como o colapso dos Maias e do Império Acádio por longas secas, ou a Pequena Era do Gelo, que gerou fomes e instabilidade na Europa. Esses eventos mostram como o clima influencia diretamente o rumo da história. Hoje, políticas públicas buscam mitigar esses efeitos. Acordos internacionais, transição energética, adaptação a desastres e preservação ambiental. Sem essas ações, corremos o risco de repetir crises do passado. Enfrentar as mudanças climáticas é essencial para proteger o presente e garantir o futuro. O degelo dos polos causa a elevação do nível do mar, ameaçando áreas costeiras e deslocando populações. Também altera as correntes oceânicas, intensifica eventos climáticos extremos e libera gases de efeito estufa, agravando o aquecimento global de uma maneira intensiva. Além disso, transforma ecossistemas polares, colocando espécies em risco, como os ursos polares, pinguins, entre outros. Esses impactos afetam o clima global e a dinâmica ambiental, exigindo ações urgentes para reduzir as emissões de carbono. Questões éticas e sociais do degelo dos polos. Responsabilidade ambiental. A responsabilidade pela emissão de gases do efeito estufa é desigual entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Países industrializados historicamente contribuíram mais para as mudanças climáticas, enquanto regiões vulneráveis enfrentam as consequências. O degelo dos polos é influenciado por fenômenos físicos como radiação solar, efeito albedo e mudanças nas correntes oceânicas e atmosféricas. Isso resulta em eventos extremos, mudanças nos regimes de chuva e aquecimento global. As consequências sociais incluem aumento do nível do mar, insegurança alimentar, crise hídrica e problemas de saúde pública. Para mitigar esses impactos, é essencial adotar medidas como infraestrutura resiliente, redução de emissão e cooperação global. O derretimento dos polos revela a gravidade da crise socioambiental. Na Quaresma, somos chamados à conversão integral, mudar nossa relação com Deus, com os outros e com a criação. Como lembra o Papa Francisco, a destruição da natureza afeta especialmente os mais pobres. É tempo de repensar nossos hábitos, viver com simplicidade, cuidar da casa comum e agir com solidariedade. Cuidar da criação é também um ato de fé. No gráfico a seguir, mostra que em 2024 a temperatura global média ficou entre 1,6 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, superando o recorde de ano retrasado de 2023, e que foi em 0,1 graus Celsius. Com isso, os últimos 10 anos foram os mais quentes já registrados, e o principal fator para isso foi a emissão de gases do efeito estufa, enquanto fenômenos naturais, como o El Niño, tiveram um impacto muito menor nesse fator. Instituições como a NASA e o Met Office devem confirmar esses dados por esse ano. Desenvolvimento sustentável. Necessidade de equilibrar crescimento econômico e proteção ambiental. Implementação de políticas que promovam a sustentabilidade sem comprometer os direitos das comunidades afetadas. Educação e conscientização. Promover a educação ambiental para aumentar a conscientização sobre as consequências do degelo dos polos e as mudanças climáticas. Ação coletiva. Importância da colaboração internacional para enfrentar as mudanças climáticas. Incentivar práticas sustentáveis e reduzir a pegada do carbono global, garantindo que todos os países contribuam de maneira justa. Impacto do degelo. Esse fenômeno causa o aumento do nível do mar, afeta ecossistemas e altera padrões climáticos. Impactos principais: elevação dos oceanos, ameaça cidades costeiras, perda de habitat para espécies polares como ursos, focas e pinguins, mudanças climáticas mais extremas em todo o planeta, comunicação e conscientização sobre o degelo, usar dados científicos, narrativas e histórias reais e recursos visuais.
engajando diferentes públicos, estudantes, jogos educativos e atividades interativas, empresas, impactos econômicos e responsabilidade ambiental, redes sociais, postagens curtas, vídeos e desafios ambientais. Consequências sociais do degelo dos polos. O que está acontecendo? O aquecimento global acelera o derretimento das calotas polares. Isso afeta diretamente comunidades que dependem do gelo para sobreviver, como os povos indígenas do Ártico. Impactos sociais: desigualdade social, migração forçada e mudanças culturais. Comunicação e soluções para a crise social climática. Histórias reais. Recursos visuais, dados e pesquisas. O calor alcança até os pontos mais distantes do globo, onde o frio é a regra praticamente o ano todo. Uma equipe da CNN Internacional viu de perto como as altas temperaturas afetam a Groenlândia. Lá, as geleiras têm derretido em um volume muito alto e os cientistas estão em alerta. Na costa nordeste da Groenlândia, a formação de poças nos icebergs indica que uma transformação está em andamento. Este é o som do derretimento, muito rápido, impulsionado por alguns dias de calor incomum. Quando a CNN esteve por lá, logo nos primeiros dias, a temperatura estava quase 10 graus acima do normal. It's days like today, warm enough to wear short sleeves, near 60 degrees in Greenland. It's a high melt day when it's this unusually warm, and it's also deeply concerning for scientists. It definitely worries me. We are at 67 latitude here on top of the world in North Pole. And we could just yesterday, especially not today, but yesterday we could wander around in our t-shirts. That was not really expected. It's basically at the melting point today. As you can see, now I can make snowballs. Neste local de pesquisa no nordeste da Groenlândia, a uma elevação de quase 3.000 metros, a temperatura que colocou o gelo perto de condições de derretimento deixou inoperante uma pista de aterrissagem que geralmente está congelada. O cientista do clima, Aslak Grinstead, tuitou: "Temos uma pequena onda de calor. Faz menos 1,6 graus Celsius no meio da manta de gelo da Groenlândia. Nossos voos planejados foram adiados porque a nossa pista de pouso não é tão boa quando está tão quente." Com a impossibilidade de voar, os cientistas passam o tempo jogando vôlei, de bermuda, em cima da camada de gelo. Grinstead diz que antes do aquecimento global, temperaturas perto de 0 grau, a essa altitude, eram inéditas. O Centro de Dados Nacionais de Neve e Gelo disse à CNN que de 15 a 17 de julho, um derretimento acima dos padrões transformou gelo em água num volume de cerca de 6 bilhões de toneladas de água por dia. Daria para encher quase 2.400.000 piscinas olímpicas. The amount of melt from the ice was to us was very surprising because it was very warm day. You could even hear the ice was just melting in front of our eyes. Pesquisadores disseram à CNN que a extensão do derretimento no norte da Groenlândia na última semana é bastante incomum e vai contribuir para a elevação global do nível do mar, impactando comunidades costeiras por todo o planeta.